e quero que você acompanhe comigo, capítulo 7, versículos 1 ao 10. A água já pegaram? Está ali. Quem crê que Deus vai falar contigo na palavra, diga glória a Deus. Todos, amém? De posse da palavra do Senhor, seu manual de vida, de regra e fé, sua espada, seu escudo. O centurião de Cafarnaum, versículo 1. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Verso 10 e último. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Bíblia na cadeira, mãos dadas, oremos mais uma vez. E quem é pentecostal, deixa Deus te usar na oração, meu querido. Estamos num culto, culto é relacionamento e também é batalha. Deus, nós te louvamos nessa noite santa, maravilhosa. Levantamos um culto de gratidão, de adoração ao teu nome nesta noite, e te pedimos que o Senhor fale, meu Deus, de uma forma clara, de uma forma fácil de se entender, Pai, porque precisamos da tua voz no nosso coração, nos nossos ouvidos. Deus, eu te peço que os anjos que aqui já estão continuem batalhando, repreendendo a dispersão, a incredulidade, os espíritos enviados, ó Pai, trabalhando nos corações. Eu peço o teu Espírito que ache lugar nesses adoradores, para que eles te adorem hoje de uma forma especial, porque aquele que adora a Deus, oh, o Senhor diz: um coração contrito e aquebrantado o Senhor não desprezará. Aleluia. Deus, queremos chamar a tua atenção. Fale conosco, usa minha vida e abençoa-nos. E a igreja diz amém. Aplauda o Senhor, se assente glorificando, dando glória, aleluia, falando em outras línguas, mas não se assente calado, porque Deus ainda é digno de ouvir a nossa adoração e louvor. Igreja, esse texto é tremendo, claro, toda a Bíblia é, por sinal, mas essa passagem nos ensina algo. E uma das coisas que nós podemos aprender aqui é que não basta ser crente, não basta ir à igreja. Nós precisamos de ter algo que chame a atenção de Deus, que nos caracterize
como filhos de Deus, e essa coisa não é perfeição. O diabo vive nos acusando, porque tamanha ignorância de Satanás e seus demônios achar que Deus nos escolheu por perfeição. Nunca foi e nunca será. Deus nos escolhe por causa dos nossos defeitos. E quando Deus observa os nossos defeitos, Ele observa algo mais importante ainda: o nosso coração. Tem muita gente perfeitinha aí, mas o coração dele não presta para Deus. A palavra de Deus vai mostrar um homem que, embora com defeitos, tem um coração que agrada a Deus. O nome dele, ele é conhecido como o centurião de Cafarnaum. O que é centurião? Um soldado romano que cuidava de uma centúria, de uma centena de soldados. Era um capitão, era um chefe militar. Diga glória a Deus quem entendeu. Ele não era judeu, ele não era descendente de Abraão, ele não tinha o pacto mosaico na sua história de vida, mas Jesus se agradou deste homem. Eu falei aqui nessa noite que não adianta sermos crentes, sermos evangélicos, termos carteirinha, eu sou fulano, eu sou obreiro. Pouco interessa o nosso cargo, o nosso título, o nosso tempo de evangélico ou de cristão, se nós não tivermos o comportamento que Deus deseja de todos nós. A gente pode até impressionar homens, mas não podemos impressionar a Deus com as nossas armas falíveis. O que impressiona a Deus é uma dependência sincera, é uma humildade de espírito, é um coração que deseja acertar. Porque se Deus ver isso em alguém, eu tenho certeza absoluta e posso prometer para você que Deus vai investir na sua vida para te ajudar a conseguir vencer. Você leu comigo, Jesus estava sempre em atividade, pregando, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. E aí, o que acontece? Que ele estava terminando de pregar. O maior ministério de Jesus foi o ensino. Sem a profecia, não é dom de profecia, sem a profecia, ensino da palavra, é o que o Novo Testamento diz, a igreja se corrompe, se perde. Crente que não tem comunhão com o estudo da Bíblia, não participa das campanhas de estudos da igreja, está se corrompendo sem perceber. E aí Jesus está concluindo um discurso, quando um servo, um empregado desse centurião, lhe convida, preste atenção na palavra. Um servo vai convidá-lo para ir à casa do seu senhor, porque havia o quê? Alguém dentro daquela casa enfermo, e ele estava muito enfermo a ponto de estar moribundo. O que é moribundo? Próximo à morte. A doença de morte, não é gripe não, tá? Não é resfriado, fala, faltou porque, meu nariz está escorrendo. Pode uma coisa dessa? Doença de morte. Jesus recebe a notícia, nós lemos isso aqui, está no texto, isso é irrevogável. E quando Jesus está sabendo da notícia, que os próprios anciãos, os líderes da sinagoga judaica, os líderes religiosos, como os líderes hoje de igreja, chegaram em Jesus, e eles mesmos, apesar de muitos deles não acreditarem, não gostarem
de Jesus, que isso aqui é importante. Vou abrir aqui uma aspas, já o fecho. A gente pensa porque a gente é crente, todo mundo vai aceitar a gente, mano. Isso aí está errado. Nem sempre. Pelo menos uma coisa nós sabemos, que não vão bater conosco, o mundo, não é? O mundo não gosta da gente. Quem serve o mundo não vai bater com você. Então, os religiosos, porque quem conhece a religião e não tem o amor de Deus, ele está servindo ao mundo, o sistema religioso. E a religião da época foi um dos grandes inimigos de Jesus, tanto que foi ela que levou ele à cruz. Não aceitavam o seu evangelho. Então esses mesmos que não gostavam de Jesus, tiveram que engolir o seu ego, e até ele clamar a ele para que ajudasse esse homem. Olha só, quem é espiritual e tem um pouco de inteligência já está entendendo o que eu quero dizer. Olha como esse homem era especial. Ele não era judeu, judeu era um povo ariano, eles não gostavam de outras nações, eles odiavam os romanos, ainda mais porque os romanos escravizavam eles na própria terra deles. Eu já fui a Israel, se tiver uma mesa para judeu ali, você não sabe, você pegar o garfo, ele toma o garfo da tua mão, te dá um sermão, manda lavar e manda você sair do lugar. Eles são super arianos. Aí você vê, para ainda mais um líder judeu, você imagina o ego na época, um líder judeu ir atrás de quem ele não gostava, ou os líderes ir atrás de quem ele não gostava, para pedir ajuda para um homem que não era judeu. Se você não entender que esse cara tinha algo top na vida dele, irmão, o que é isso? São coisas que estão aqui que, se você for analisar, rapaz, centurião, o homem era diferente. E o interessante, que além dessa situação, ele não era judeu, era de um povo que humilhava, cobrava impostos de judeus, e tem judeu querendo ajudar ele, fazendo esforço, fazendo uma coisa que não era agradável, indo até Jesus, para pedir por este homem. Jesus ouve o pedido. Uma coisa eu digo, Jesus ainda ouve clamor, Jesus ainda ouve oração. E Jesus, movido pelo Espírito de Deus, ouvindo este clamor, vai até o encontro, com o objetivo de ir à casa desse centurião e curar o seu servo. O texto vai dizer que os judeus estão falando, olha, eles estão dizendo, ele ama a nossa nação, ama. Não sei qual foi a reação de Jesus, porque ele tinha poder para saber se isso era verdade ou não, mas eles dizem, olha, até nos construiu uma sinagoga. Eita, aqui é forte, irmão. Tinha muito crente na época, mas foi um não crente que construiu uma igreja para eles. E Jesus está vendo isso. Isso é um culto de gratidão. Não vai adiantar a gente ter carteirinha, igreja. Isso acontece, sentar aqui e dizer, eu sou crente. Se tem alguém que não conhece a sua Bíblia e é melhor do que você, faz o que você deveria fazer e não faz. Estão entendendo? Ah, eu venho para a igreja, eu sou da IPMA. Beleza, e como é que Jesus está olhando para você? Será que você está perdendo o seu lugar para gente que
poderia ser pior do que você? Porque tinha um monte de judeu, mas quem construiu a igreja não foi judeu, foi gentio, pecador. Tem um monte de membro, mas quem deu uma oferta de gratidão foi quem está lá na mesa da Kaiser. Agora, macho. Deus está querendo provocar um arrependimento nos nossos corações hoje. Está dizendo: ei, você, não adianta ser crente. Eu quero ver um coração grato na minha presença, movido de obras que chamem a minha atenção. Quanto tempo você não chama a atenção de Deus? E se sustenta no título de homem, de mulher de Deus? Pois Deus achou um coração grato, aonde eles menos imaginariam. Jesus está chegando perto da casa dele. Olha só que qualidade esse homem tinha, que qualidades, vou dizer no plural. Quando enviaram, isso, o centurião deu uma ordem, enviou seus amigos, dizendo: assim que ele ficou sabendo que Jesus estava indo à casa dele, ele disse: avisa Jesus para não entrar na minha casa. Corre, fala que ele não pode. Qual é o motivo? Eu não sou digno. Olha só como esse homem se via diante de Jesus. Eu não sou digno de que ele entre na minha casa, eu sou pecador. Sabe por que muitos religiosos tratavam Jesus de qualquer maneira? Isso aqui é forte. Porque não acreditavam que ele era Deus. Sabe por que às vezes a gente vem para a casa de Deus de qualquer forma e volta de qualquer forma? Porque a gente não acredita que Jesus é Deus. Isso é forte, meu. Forte. Que isso, pastor? 10 anos de crente? Mas se seus 10 anos foram de qualquer maneira, você não respeita a divindade dele. Porque os judeus, a grande maioria, destratava ou tratava Jesus de qualquer maneira, não o reverenciava, porque não acreditava que ele era o Filho de Deus. Isso aí é o filho lá do carpinteiro lá, e de Maria, qualquer um. E assim a gente, irmão, quando a gente não reverencia mais a presença de Deus. Estou vendo geração que vem para a igreja nem dobrar o joelho para agradecer a Deus, não dobra mais. Quando você não respeita a presença de Deus, quando na igreja o Espírito se faz presente, você não tem coragem de abrir a boca para adorar a Deus, de levantar as suas mãos para exaltá-lo, isso é muito sério. Está demonstrando um coração ingrato que não reconhece quem é. Mas se você ainda é daqueles que quando chega na igreja já sente um friozinho na coluna, o olho começa a querer chorar e o seu coração começa a manifestar sentimentos de agradecimento e adoração, e quando se vê já está levantando as mãos e adorando, ou se você é daqueles pentecostais já está pulando na presença dele, é porque você tem um coração grato na presença dele. Eu não sou digno. Ele é Deus, Ele é santo. Quando entramos no nosso ministério, nós temos que reconhecer essas coisas. Que eu estou na casa do Senhor,
que há ministros escolhidos aqui, que este lugar é um lugar propício a milagres. É o lugar certo onde eu posso receber o que eu preciso, que homem não pode dar. No meio do caminho, reconhecimento. Aquele homem reconhecia que era pecador e precisava de Deus. Já viu o bom religioso? Irmãos, nas minhas obras de visitas dos lares, eu já visitei cada bom cidadão, que o cara era tão bom, a ponto de falar que não precisava de Jesus, sabe? Não, vou aceitar Jesus não, eu sempre trabalhei, nunca fumei, nunca bebi. Já viu aquela hipocrisia danada? Sou super certo. Eu não... Ou então aqui, eu já tenho Jesus desde criança. Então a religião gostava de falar isso, né? Aí você tinha aqui Bíblia, né? Que eles não tinham, né? Bíblia, né? E tem muita gente assim, e não vai receber favor de Deus. Cantou gente com câncer, morrendo, não queria Jesus. Aí esse homem fala, ele é tão santo que eu sou tão pecador que eu tenho até vergonha de receber ele na minha casa. Mas Jesus, Ele quer entrar nessa casa suja mesmo. Por quê? Porque você tentou a vida toda limpar e não deu conta. Mas eu vim profetizar que aquele que dá conta de limpar a sujeira e te reerguer, está neste lugar. E o dia hoje é só você crer e adorá-lo. Aleluia. No meio do caminho, estou terminando a mensagem. Ele chega e os seus servos chegam. Olha, o centurião te respeita, te teme, acredita no que você prega, na religião dos seus pais, mas ele se sente tão impuro para que o Senhor entre na casa dele, e pediu que o Senhor desse só uma palavra, só uma palavra, que ele diz que acredita que o servo dele que ele gosta vai ficar curado. Posso falar outra coisa aqui? Eu não estou batendo em ninguém. A gente ouve a palavra todo dia e não obedece. A gente tem 10 anos de culto, ouvindo a mesma coisa e a gente não se posiciona, não acredita. Aí vem um cara que não é crente, irmão. Não tem carteirinha de membro, não conhece Bíblia, fala assim, não, só uma frase. Jesus, o Senhor não precisa falar nunca mais comigo, fala só uma frase, é suficiente por toda a minha vida. Que coração é esse? Esse homem nos ensina, ele nos corrige, tá? Nos faz rever os nossos conceitos. Fé é obedecer o que Deus fala. O que é um membro que tem fé? O que ele faz o que o pastor pede, acabou. Se o pastor subiu no púlpito e falou, se ele fez, ele tem fé. Se não fez, não tem fé. Isso, simples assim. Basta uma palavra. Olha, Deus já falou. Ele já te respondeu a respeito daquilo. Para de questionar e creia. Para de questionar e adora a Deus. Deixa Ele fazer o que Ele pode fazer e na hora que Ele quer fazer. Só sirva para cumprir o seu papel de servo, de homem, de mulher de Deus, porque o resto Deus cuida.
fechando a palavra. Submissão à autoridade. Estou vendo muito poder aí, mas poder estranho. A pessoa tem tanto poder, mas o poder dela não é suficiente para ela ficar debaixo de uma liderança. Dela não firmar numa igreja e assumir uma visão. Que poder é esse? Eu sou pentecostal, mas os pentecostais não estão precisando de poder. Estão precisando de amar. Estão precisando de ser humildes. De ter um coração grato. Submissão à autoridade, princípio. Não vi ninguém prosperar na Bíblia sem cumprir esse princípio. Olha que o centurião, estou terminando, vai mandar falar para Jesus. Fala para Jesus que eu sou um homem de autoridade. Foi-me dada uma autoridade. Eu cuido de 100 soldados. Diga glória a Deus. Então se eu mando, foi-me dado poder para isso. E se eu falo para um, vai, ele vai. Se eu falo, vem, ele. Se eu falo, faz isso, ele. Mas por que tem crente que não vai, não vem, não faz? Será que Deus vai ter que pegar alguém pior que você para te ensinar? Ou a gente vai aprender? Forte ou não é? Eu queria pregar pelo menos umas 3 horas sobre esse homem. Então fala para Jesus que o que eu mando eles fazem porque eu entendo de autoridade e submissão. Eu fui submisso, eu comecei do zero. Nas hierarquias militares de Roma. Eu não cheguei de paraquedas aqui. Por isso hoje eu posso mandar, porque um dia eu obedeci. Então eu entendo como é que funciona. Então se eu tenho autoridade militar, eu sei que Jesus tem autoridade espiritual nos céus e na terra contra Satanás. Ah, calaxera galábia. Pelo amor de Deus, irmão, você está dentro da igreja e não acredita que Deus é maior do que o diabo. Muda essa cabeça e glorifica a Deus. Deus é maior, Deus é maior, Deus ainda é autoridade. Então eu entendo da minha área. Então fala para ele que eu sei que na área dele ele manda. Então se ele falar, doença sai, não precisa de perder tempo, esquentar a cabeça. Jesus é o culpado, Jesus tem o que fazer. Tem uma humanidade para salvar. E eu vou ficar tomando o tempo dele, como muita gente toma e não muda. Deixa ele cuidar de quem precisa. Só basta uma palavra. Se ele falar, demônio da enfermidade sai, vai sair, porque ele tem poder, ele é uma autoridade. Não, o homem que deixou Jesus maravilhado não foi um crente. O homem que deixou Jesus maravilhado não estava pregando num púlpito, não estava sentado no altar ou numa cadeira de igreja. O homem que deixou Jesus maravilhado era um romano gentil, pecador, não judeu, que ninguém dava nada. Jesus se maravilhou. Falou, nem Israel eu vi tanta fé, tanto exemplo, tanto caráter, tanta proximidade com o reino de Deus.
Então, nesse culto de gratidão, reflita nisso. Você vai ser um crente que tem uma vida que demonstre que você é grato, ou vai esperar alguém pior do que você fazer isso? Isso aconteceu comigo. Eu estava no mundo, usando droga, traficando, bebendo, aprontando, e tinha um monte de filho de pastor, que cresceu na igreja, aprendeu teologia, e não quis ser grato a Deus. Aí Deus fez o quê? Pegou um pior para ensinar. E Deus fez isso na sua vida. Pegou você lá fora para ser exemplo até dentro da casa de Deus. Então seja grato ao Senhor. Seja feliz por essa vocação. Seja como esse centurião. Seja uma pessoa diferenciada. Aonde você entrar, você tem que ser diferente. As pessoas têm que olhar para você e dizer: ó, esse cara aí tem amor do coração, essa mulher é diferente, esse homem, esse jovem não é igual a qualquer um. Esse cara é top mesmo. Ele tem amor no coração, ele é grato, ele tem uma obediência inexplicável e uma fé sobrenatural. Se coloque de pé adorando a Deus. Aradacaxeri mandaragasaio. Adora a Deus, porque é noite de gratidão. Vamos estar louvando o Senhor. Vamos estar. Você não desistiu e sempre insistiu, clamando ao Senhor. Mas hoje Deus vai te surpreender. Ele vai abrir para você a porta, vai resolver todos os problemas teus. Pois serve esse Deus, jamais fica sem resposta. Ele vai ressuscitar os sonhos, meus projetos e meus planos vão se concretizar. As tuas orações foram ouvidas na glória. Já chegou tua vitória, agora é só comemorar. Apresentar as mãos de Jesus, levanta a sua mão nessa noite. Oh, Espírito Santo, te visitar nessa noite. Aleluia. Você ora pedindo a vitória, mas até agora ela não chegou. Mesmo assim, você não desistiu e sempre insistiu, clamando ao Senhor. É hoje, ó. Mas hoje Deus vai te surpreender. Ele vai abrir para você a porta, vai resolver todos os problemas teus. Pois quem serve esse Deus jamais fica sem resposta. Ele vai ressuscitar teus sonhos, meus projetos e meus planos vão se concretizar. As tuas orações foram ouvidas na glória. Já chegou tua vitória, agora é só comemorar. Ele vai ressuscitar meus sonhos, meus projetos e meus planos vão se concretizar. As tuas orações foram ouvidas na glória. Já chegou tua vitória, agora é só comemorar.
Mas eu me lembro bem de toda a minha obrigação, sendo mais um na multidão, caído como alguém que não tem nome, chamado de ninguém. Todos olham e não me dão nada, mas insistente eu amar. As madrugadas, em meio às madrugadas, e quando eu penso que o tempo passou, mas por aquilo o Senhor falou. Não falha. Chegou o dia da salvação, chegou o dia da exaltação, a sorte veio em minha direção, e o milagre que eu tanto pedi, ele me deu.